Pronto? Bora? Laninha, eu expliquei Laninha. Falei da célula de Walker no Laninha. Confere aí, falei, né? Beleza. Então, ó, isso, que aí provoca, né, um período de mais chuva no Nordeste e o Centro-Sul ele fica um pouco mais seco, né? As temperaturas também ficam mais frias, tá? Durante o inverno, principalmente. Beleza? Bom, vamos lá então. Só para falar esse negócio do ciclone aí, tava concluindo, pode ter certeza que vai ter uma queda brusca da temperatura, tá? Pra gente, a partir de amanhã, sexta. São Paulo amanhã já está sendo previsto aí 8 graus, cidade de São Paulo. Aqui em Ribeirão, Orlândia deve chegar aí uns 13, 14 nessa faixa. Fala, João. É, pode ser. O que que acontece para ter vento muito forte? O vento muito forte, ele é originado em área de baixa pressão. Lembra que eu tinha falado? Que na linha do Equador é uma área de ciclônica. Então, foi isso que o Cauê falou. Houve uma queda muito brusca da pressão atmosférica, tá? E formou uma área ciclônica. E aí, associado à entrada de uma frente fria, de uma massa de ar fria, que a gente vai ver hoje à tarde, tá? É a chamada massa polar atlântica. E essa massa polar ela veio bem fria dessa vez. Então, para ter formado essa área de baixa pressão, a temperatura devia estar um pouco mais alta do que o normal, certo? Porque baixa pressão, temperatura mais alta, né? E quando houve o choque dessa temperatura um pouco mais alta, dessa área de baixa pressão, com uma massa de ar fria vindo do polo, aí deu esse ciclone, entendeu? Intensificou e aí formou essa tempestade, né? Que foi chamada até de ciclone. Por que é chamada de extratropical? Porque ele aconteceu fora das linhas dos trópicos, né? Então a gente tem trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Ela aconteceu abaixo do trópico de Capricórnio, então por isso que a gente chama de extratropical, entendeu? Certo? Pode falar, Cauê. Muito raro, muito raro. Ciclone tropical no Brasil é muito raro. Aí eu falaria, se acontecesse um ciclone tropical agora, por exemplo, ainda mais que agora a gente está no inverno, nossa, eu ia falar, gente, fecha tudo que acabou o mundo, porque ciclone tropical no Brasil é muito raro, mas é raro mesmo, aconteceu já, mas ó, anos. O ciclone extratropical em Santa Catarina, sul do Brasil, pode pesquisar aí, pessoal, é comum de acontecer, tá? E acontece nessa época do ano, acontece no inverno, beleza? Aqui no Brasil, aqui no Brasil você fala Nordeste, mas faz muito tempo. Assim, coisa de 30, 40 anos, foi uma anomalia, entendeu? Mas não é comum, não é nada comum. Por isso que eu falei, ciclone extratropical no Brasil, infelizmente acontece. É comum, pode acontecer, certo? É, Não, e é engraçado também, porque aí tudo vira, né, motivo de falar, nossa, mas esse ano. Vocês viram a notícia que saiu lá do porco? Vocês viram a notícia do porco lá? Que saiu uma nova cepa, né, que eles chamam de vírus. Não, gente, depois vocês procuram, tá? O comentário daquele cara que eu falei, o Atila, tá? Que é um virologista, ele desandou a notícia. Porque assim, a notícia é dada, e é verdade isso. É verdade. Só que assim, é, frango, porco, vaca e boi, em geral, eles proliferam vírus. É natural isso. Foi o que ele falou. Todo ano aparece vírus em animais. Porque é natural acontecer isso. Eles têm uma imunidade diferente da do humano, tudo, e muitos estão suscetíveis a vírus. Pular um vírus desse para um humano pode acontecer também, né? Como era uma gripe, né, no caso, é a gripe suína que eles estão falando, né, que seria uma nova gripe suína, o Attila ele usou esse exemplo. Ele falou assim, gente, ó, primeiro que não tem nada a ver com o corona, porque o corona não é gripe,
tá? Ele tem sintomas de gripe, mas ele não é uma gripe, ele é uma doença respiratória, ele não é uma gripe. Esse do porco, ele é uma gripe, tá? Ele falou assim, ó, hipoteticamente, se de repente isso aí espalhar para humano, a vacina sai em 1 mês, 2 meses. Por quê? Porque é uma gripe. É fácil de fazer vacina. Vacina para gripe já existe. Então o que, que acontece? Você muda uma composição e você consegue fazer isso rápido. E todo mundo produz. O mundo inteiro produz vacina para gripe. Entendeu? A questão do corona é que ninguém produz vacina para o corona. Pelo menos não estavam produzindo. Agora que começou uma produção, né, jamais vista na história mundial, que tem 130 e tantas vacinas sendo produzidas, sendo que tem 11 em estágio muito avançado. Então essa é a diferença, entendeu? Então assim, ele falou, pode passar para o humano, mas o risco de pandemia é zero, entendeu? Por quê? Primeiro, porque a chance disso aí espalhar é baixa. Segundo, se espalhar, nós temos condições de ter vacina num curto espaço. E ele falou, curto espaço é 1 mês, então não dá tempo. Entendeu? Então é isso. Só que aí sai uma notícia dessa, né? Num período de pandemia, o que, que acontece? Todo mundo fica desesperado. É aquela ideia, né? De você querer vender, de você querer colocar uma polêmica no jornal, né? Numa televisão, para todo mundo ficar falando: nossa, tá vendo? 2020 é um ano. Gente, o anormal desse ano até agora. Não, falando sério para vocês, o anormal desse ano é a pandemia, claro, tá? Porque não é comum uma pandemia desse naipe, né? E a nuvem de poeira que veio lá do Saara. Esses são os anormais. Nuvem de gafanhoto acontece. Acontece, não é um negócio raro. Entendeu? É que assim, chegou no Brasil, mas é lotado desses esquemas de nuvem de gafanhoto em regiões da África, por exemplo. Acontece demais que ninguém notifica. Você vai falar da África? Teve, esse ano teve na África. Alguém sabia que já teve na África? Esse ano teve em janeiro na África. E na África é pior. Por que, que é pior? Porque lá a galera não tem tecnologia para matar os gafanhotos. E os gafanhotos comem plantações e lá a população passa fome. Uma nuvem de gafanhoto aqui no Brasil, aqui na Argentina, não vai matar a gente de fome. Pode até detonar uma plantação, tudo, mas se recupera em dias. Agora, vai fazer isso na África, que os caras têm plantation ainda, não tem nem maquinário. Entendeu? E aconteceu isso em janeiro. Eles estão calculando que as nuvens de gafanhoto que atingiram a África e ainda estão atingindo, vai matar mais de 5 milhões por causa de fome. Olha isso. 5 milhões por causa de fome por causa de uma nuvem de gafanhoto. Só que alguém falou disso na África? Ninguém falou nada. Falou agora aqui no Brasil porque chegou na Argentina. Exato. África, foda-se, né? Morre uma galera lá de um monte de doença, um monte de praga e ninguém sabe. Entendeu? Agora só foi falar dos gafanhotos porque vieram aqui para o Brasil, que aconteceu aqui. Mas não é inédito. Agora, essa poeira do Saara é um negócio diferente. Isso com certeza. Entendeu? É uma anomalia. Que assim, né? Tudo agora em 2020. Não é que ia morrer, mas ia ter problema respiratório, né? Poderia ter aí ataque de bronquite, rinite, essas merdaiadas toda. Entendeu? É mais nesse sentido. Oi? Já ela, não, nesse patamar, não é comum, tá? Já aconteceu, mas não é comum. Acho que foi há 30, 40 anos também, 50 anos, sei lá. Faz um tempo que aconteceu um negócio desse, então não é comum. Agora, a poeira do Saara é comum vir para cá. Tanto é que tem poeira do Saara, sabe aonde? Na Amazônia. Já foi feito estudo. Ué. Os alísios que levam a poeira do Saara, a areia do Saara para o Amazonas e contribui para a sedimentação do Amazonas. Entendeu? Isso que é interessante. É. Vamos lá então, pessoal? Vamos começar? Pode por aí, ó. Rios voadores. Você curte, né? É depois de Laninha, tá?
Ó, aqui estão os rios voadores. Eu vou explicando, pessoal, por etapas, tá? Vocês podem ir colocando números para explicar rios voadores. Não põe esses números, não põe o que está escrito aqui, eu que vou falando para vocês. Então pode pôr rios voadores, pode pôr número um. Número um. Avisa a hora que puder ir. Caralho, peraí. Tô gravando, valeu, Marília. Tô sim. Já dei até branco aqui. Ó, põe assim, Pedro. Rios voadores, tá? Aí pode pôr número um. Número um. Mas não copia nada do que tá aqui, não. Eu que vou falando pra vocês copiar, tá? Pode ir? Pode ir? Então vamos lá. Pessoal, primeira etapa, tá? Dos rios voadores. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos essa região equatorial, concorda? Ó, é a faixa da linha do Equador, tá? Nessa área a gente tem altas temperaturas, né? Naturalmente são temperaturas altas. Nessa área também a gente tem corrente marítima também mais quente, né? Um pouco mais temperatura um pouco mais elevada. O que acontece? Pelo fato da temperatura ser elevada, tá? Tanto na atmosfera quanto na, na água, nós temos um índice de evaporação mais intenso aqui, certo? Então pode colocar no número um, evaporação, evaporação da região equatorial, da região equatorial, evaporação da região equatorial do Oceano Atlântico, evaporal do, equatorial do Oceano Atlântico e, e transporte e transporte da umidade até o continente. Transporte da umidade até o continente. Oi? Não, na realidade, no inverno nós temos uma diminuição disso porque a temperatura é um pouco menor, entendeu? E a massa que atua aqui, que é a equatorial continental, ela acaba sendo inibida principalmente pela número 5 que vem daqui de baixo, que é a polar, entendeu? Por isso que acaba não chegando tanto na gente, entendeu? As frentes frias, exatamente. É a ação das frentes frias, certo? Aí acaba inibindo a ação da equatorial. Oi? Para onde que vai? O que que você fala? Os rios voadores? Não, então, na realidade, ele fica aqui, ó. Ele fica só atuando nessa região. E não desce. Ele perde a força. É isso. Entendeu? Por isso que é mais seco no inverno, exatamente. Certo? Então, ó, número um. Agora pode pôr número 2.
Bom, agora nós vamos ver aqui, pessoal, ó, dentro do continente. Então, aqui, pessoal, aqui, pessoal, a gente tem, né, uma floresta enorme, tá? Que é a Amazônia. E a floresta amazônica, ela tem uma evapotranspiração enorme. Então, ela bombeia para a atmosfera toneladas, né, de vapor d'água, tá? Essas toneladas de vapor d'água, elas vão se juntar com esse vapor d'água que veio do oceano. Então imagina, vai formar, por isso que a gente chama de rios, tá? Vai formar tipo um curso de água. Só que é um curso de água atmosférico, não é superficial, né? Não é na superfície. Né? A gente viu que rio, ele é um curso de água na superfície, né? Que tem um fluxo, um deslocamento. O rio voador, ele tem um deslocamento, ele também é um curso de água, só que ele é atmosférico, certo? Então no número 2 põe assim, ó, a evapotranspiração da Amazônia, a evapotranspiração da Amazônia associada a evapotranspiração da Amazônia associada associada ao vapor d'água oceânico, associada ao vapor d'água oceânico, forma um curso d'água atmosférico. Forma um curso d'água atmosférico. Um curso d'água atmosférico. 3. Bom, agora vamos pensar nisso aqui, pessoal. Ó, aqui nessa região, a gente tem alísios que vêm do hemisfério sul, ó, aqui é Equador, tá? Pensa que aqui é o Equador. Vou tentar fazer uma arte aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Peguei amarela, vai ficar fácil, né, de ver. Até parece. E a preta. Vamos ver, ó. Aqui é a linha do Equador. Olha que perfeição a linha do Equador, hein? Aí, os alísios, eles estão vindo daqui, ó. Estão vindo daqui, certo? Esses alísios, eles vão fazer isso e vão para cá, certo? Ó, eles vão pelo sentido no hemisfério sul. A gente já viu isso, né? Anti-horário, os alísios, tá? Não furacão, tem nada a ver. Tô falando de alísios. Bom, esse vapor d'água que está aqui, ó, então ele é jogado, ele é empurrado para descer naturalmente. Só que ele faria isso aqui. E aí ele ia passar lotado, ia chegar no Oceano Pacífico. O que, que tem aqui, pessoal? Isso, nesse pedaço aqui tá voando, Cauê. Ó, a gente tem os Andes. E na hora que os alísios eles vão para transportar toda essa umidade, eles vão bater nos Andes e vai jogar para baixo. A umidade joga aqui para baixo, certo? Por isso, pessoal, que não tem aquela ideia que a gente fala, né, de deserto aqui, ó. Teria deserto aqui em São Paulo, porque aqui é trópico de Capricórnio. E toda a região de trópico, nós temos uma área chamada de anticiclone. E numa área de anticiclone, o vento ele é dispersado. Ou seja, nós temos desertos aqui. Tem deserto aqui no Atacama e não tem deserto em toda essa parte. Por quê? Por causa dos rios voadores. Exatamente por causa disso. Certo? Então pode colocar número 3, põe assim, os alísios
Os alísios transportam esse curso d'água, os alísios transportam esse curso d'água que sofre desvio que sofre, ó, os alísios transportam esse curso d'água que sofre desvio nos Andes, Cordilheira dos Andes, tá? Que sofre desvio nos Andes. Esse é o 3, né? Aí pode colocar o 4 agora. Pode falar? Agora vamos falar daqui, ó. Para onde que vem essa chuva? A chuva vem para uma área que seria seca, naturalmente, porque esses alísios, eles não iam transportar essa umidade toda. Essa umidade ia ser perdida, né? Porque eles voltam secos, os contralísios, e não ia chegar até aqui. Porque tem os Andes, essa umidade vem para cá, ela não é dissipada e aí acaba chegando nessa região. Então, número 4 pode pôr assim: a umidade atinge a região, a umidade atinge, parece que vai chover, a umidade atinge a região centro-sul da América do Sul. Ó, quando eu falo centro-sul da América do Sul, é centro-oeste do Brasil, sudeste, sul, Paraguai, Argentina, tá? A umidade atinge a região centro-sul da América do Sul, centro-sul da América do Sul, região centro-sul da América do Sul, impedindo impedindo a formação de deserto, impedindo a formação de deserto na região do Trópico de Capricórnio, impedindo a formação de deserto na região do Trópico de Capricórnio. Beleza? Certo, pessoal? Então, assim, a ação dos rios voadores, ela garante que na nossa região, né, próxima a São Paulo, regiões nos arredores, venha chuva, exatamente, tá? Que seria uma região desértica, era naturalmente ter um deserto ali. Outra região que acontece isso, só que não são rios voadores, aí é o clima monsônico, é lá na Ásia, entendeu? Que lá também tem, né, tem a própria geografia do lugar, que você não tem terra, só tem ilha, né, só tem água e água quente. Como evapora muita água ali, ali não forma deserto. E ali seria desértico também, certo? Então, assim, é um fenômeno. Isso. Então, lá o que impede é o seguinte: é o inverno seco deles, né? O que impede é o seguinte: é a mudança de estação.
Porque aí você tem uma diferença de pressão do hemisfério norte para o hemisfério sul. Então, por exemplo, quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. E aí vice-versa, você troca, né? Se nós temos, por exemplo, uma área de inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte, seria alta pressão, baixa pressão, joga toda a umidade para cá. Quando é inverno aqui e verão aqui, a umidade sai, vem para cá e aí ela vem para o oceano, entendeu? Por isso que não tem. Você troca, exatamente, você troca de acordo com a estação do ano, certo? Ô, pessoal, eu acabei dando uma enrolada aqui, mas a gente acabou. Eu ia começar um capítulo novo, mas lógico que não. Aí era 10 é 10 e meia, né, que acaba? Já deu já o momento aí da nossa, da nossa hora da frente